Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, Murilo, Lucas, demais colegas. Já iniciei a gravação da nossa aula. A aula é da semana 6 de tecnologias na educação à distância. Eu vou fazer hoje uma aula com uma retomada de tudo aquilo que a gente discutiu até o momento, do que estão lá nos vídeos, do que a gente conversou, até para que nós possamos entrar num novo assunto, que é a questão do material didático, e que também é o desenvolvimento dos dois trabalhos de vocês, que vocês têm nessa disciplina. Tanto do projeto que vocês vão fazer de um curso à distância, então um projeto, obviamente, relacionado com a parte tecnológica, quanto o desenvolvimento de uma amostra, de um pequeno material que vocês vão produzir, um tutorial, na verdade, que é muito comum no desenvolvimento de um software, você fazer uma documentação, um tutorial para o teu usuário, e esse tutorial, o mais importante, não é o desenvolvimento do tutorial, e sim quais são os recursos necessários para o desenvolvimento de um material didático, porque isso é uma das partes mais importantes, é onde nós temos a maior participação quando se trata da educação à distância. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha outra câmera, só um minutinho, para que eu possa ir mostrando para vocês. Ok. Vou destacar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Então, vamos lá. Então, a ideia, né, que nós temos de um curso à distância, primeiro que, novamente, fazer uma lembrança que quando nós falamos da área de ensino, da área de educação, né, mais propriamente do ensino das escolas, daquilo que é feito nas escolas, nós temos uma modalidade, que é o que está na legislação, na LDB hoje, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos um ensino, que é o ensino presencial, e esse ensino presencial é o modelo tradicional que todos nós realizamos dentro do ensino fundamental, no ensino médio, mesmo na graduação, é uma forma tradicional, aquele que tem a escola, em que nós temos, né, com um quadro, no mesmo espaço físico, em que você tem o professor, você tem os estudantes organizados muitas vezes em carteiras, em fileiras, tá? Ou então num outro desenho, às vezes em formato de U, né? Enfim, mas ele é um modelo presencial. Então, nesse modelo presencial, nós temos um formato de conversa, de interação entre o professor que está na escola com os estudantes que vão até a escola, 100% presencial, ou ainda você podendo ter uma parte à distância. E até expliquei para vocês, em um determinado momento, em que essa parte que é feita à distância, então, no modelo presencial, você pode ter formatos diferentes. Então, nesse modelo presencial, eu posso ter 100% presencial, um modelo normal, e eu posso ter um modelo em que parte seja à distância. E nessa parte à distância, hoje você pode ter dentro, por exemplo, do ensino superior, até 40% do que é ofertado do presencial, sendo um curso presencial, mesmo sendo presencial, 40% da carga horária ela pode ser feita à distância, né? Então, ele continua sendo um modelo presencial, o projeto do curso foi organizado para ser presencial, mas eu posso ter um percentual que não pode ultrapassar 40%
dessa carga horária total nos cursos superiores, nos cursos de graduação, mas eles podem, até 40%, ser ofertado um parte de uma disciplina, de unidades de ensino, enfim, sendo feitas à distância. E esse formato dessa parte à distância, ele pode ser, por sua vez, um modelo semipresencial. E o que seria um semipresencial? São aulas em que o professor, no momento presencial, por exemplo, ministra um conteúdo e deixa para que sejam realizadas atividades, exercícios ou uma pesquisa à distância. Aí, na outra aula, ele pode até corrigir os exercícios, ele pode até falar sobre o assunto, mas ele dá uma aula no modelo, novamente, expositivo, né? E aí, manda fazer umas atividades à distância. Esse é um modelo semipresencial. Horas você tem assuntos na sala de aula, horas você tem assuntos em casa. Quando nós falamos no modelo híbrido, ele se refere a formas de você fazer esse horas presencial e horas à distância. Então, no ensino híbrido, você tem, por exemplo, uma técnica que se chama projeto centrado ensino centrado em projetos. Então, você você dá um desafio, você propõe um desafio para os estudantes, e à medida que o estudante vai desenvolvendo esse projeto, o professor vai ofertando ou vai ministrando os conteúdos. Então, ele pode fazer esses conteúdos à distância, deixar vídeos gravados ou parte dos assuntos gravados, e parte ele ministra presencialmente em sala de aula. Ele pode pedir para que todos tragam materiais para uma próxima aula, para fazer uma pesquisa de materiais recicláveis para trazer para a próxima aula. As pessoas vão pesquisarem em casa, por exemplo, sobre esses materiais, vão buscar e vão trazer. Aí ele vai desenvolver uma atividade. Mas há uma relação, uma interconexão. Ou seja, todo o ensino híbrido, ele é num formato semipresencial. Mas nós temos métodos de ensinar que está categorizado no semipresencial, mas que não necessariamente é híbrido. Então, o híbrido, ele tem alguns tipos de você desenvolver os trabalhos ou desenvolver as atividades específicas. Aí se fala em metodologias ativas, se fala em desenvolvimento por sala invertida, sala de aula invertida, entre outras técnicas hoje que se utiliza muito dentro das empresas, principalmente na área de recursos humanos. E essa definição da diferença entre o ensino híbrido e o ensino semipresencial, ele é uma diferença em termos de um conceito de educação, não é em termos de você ir lá no dicionário e procurar o que é semipresencial, o que é híbrido. Então, em termos educacionais, no contexto da educação, no que diz respeito ao ensino, você tem uma diferenciação aqui de forma de ministrar aula. Independente se você está falando de uma educação presencial 100% à distância ou de parte dela à distância, o que vai ter, é o uso de tecnologias. Então, nesse caso aqui da educação presencial, onde que se enquadram, como que se enquadram as tecnologias? Então, nós podemos dizer o seguinte, quando ela é 100% presencial em sala de aula, então, as tecnologias aqui, deixar bem específico, tecnologias de informação e comunicação. Não estamos falando de tecnologias como quadro de giz, papel, folha, não esse conceito, são aqueles relacionados à informação e comunicação. Quando você tem um formato de uma educação tradicional, presencial, a tecnologia não necessariamente vai ser necessária aqui. Ela pode ser utilizada de uma forma complementar. Então, ela complementa, ela é opcional. O professor pode usar de um recurso, de um software para, com os estudantes, fazerem uma atividade usando o smartphone, pode usar um laboratório de computação, pode usar um data show, mas ele não é obrigatório, ele é complementar essa aula.
professor pode muito bem ministrar uma aula inteira usando somente a oralidade, só falando, né? E os estudantes podem nem só estarem ouvindo, nem usando o caderno, nem gravando, nem nada. Então, isso é possível um debate nesse sentido, fazer um debate? Sim. Então, você não há necessidade de tecnologia. Mas quando você tem uma parte à distância, aqui sim, a tecnologia ela é obrigatória. Você vai necessitar, nesse ponto aqui, de tecnologia para que você, obviamente, consiga fazer com que a informação chegue tanto de quem está transmitindo quanto ele está recebendo, como bem você poder fazer com que tenha essa comunicação, você implementar essa comunicação, deixar viável essa comunicação entre as duas partes. Tá? Então, isso dentro de uma educação presencial. Quando nós falamos já de uma educação à distância, e aí a gente está pensando num projeto ou de um curso que se diz realmente à distância, nós também podemos ter um curso 100% à distância, e aqui, cabe ressaltar aqui, nesse aspecto do 100% à distância, depende dos níveis. Então, eu posso ter cursos de graduação 100% à distância, esse 100%, na verdade, você vai ter momentos que tem que ser presenciais, para fazer a prova, para fazer as avaliações. Então, um conceito que está por trás hoje, que se discute, principalmente depois da pandemia, é o conceito do que vem a ser o presencial. Né? Por exemplo, se presencial é conceituado como mesmo local físico, no mesmo espaço de tempo, quer dizer, naquele dia, naquele horário, você tem que estar na rua Alcides Vieira Arcoverde, 1225, na sala 10, por exemplo. Então, nós estamos no mesmo espaço físico, no mesmo horário. Se eu definir como educação presencial algo que está acontecendo no mesmo espaço, vírgula, no mesmo horário, esse espaço ele pode ser físico, uma sala real, como pode ser um espaço virtual, como o que nós estamos agora realizando. Então, esse conceito de presencialidade, há um entendimento, na verdade, assim, ainda tem um pouco de confusão, mas há um entendimento por boa parte das instituições do próprio Ministério de que para os cursos de graduação e os de especialização, esse presencial, que é o presencial síncrono, né, ou seria usando uma tecnologia como o Teams ou como outras que se utilize, o Jitsi, entre outras, pode ser considerado presencial, que se utilize ferramentas que permita você estar ao mesmo tempo conversando com os estudantes. A diferença é que você vai ter uma tecnologia aqui no meio. Né? Já nos cursos de mestrado e doutorado, ainda há a própria CAPES, ela não entende como a presencialidade e ela já estava exigindo um retorno, ainda está muito em discussão a questão dos cursos. Por isso que vocês ouvem muito, né? Vocês veem nas propagandas, você tem um curso de graduação 100% à distância. Mas como? Você tem que ter 20%, ou as provas, conforme a lei, tem que ser presenciais. Porque daí vem esse entendimento do que vem a ser presencial. Mas, nesse caso, em que você está considerando como a presencialidade, né, como aulas síncronas, ou mesmo que você tenha uma parte dessa carga horária presencial, então, vamos supor, eu faço um curso, ele vai ser à distância, mas um sábado por mês, um final de semana, né, um sábado, o dia inteiro, por exemplo, por mês, terá aula lá na Alcides Vieira Arcoverde. Então, essa parte presencial, novamente, se for feita nesse formato de aulas no espaço físico, no mesmo horário, tecnologia ela é complementar. Mas sempre que você estiver falando de aulas síncronas
Ou no caso dos cursos à distância, em que você tem muitas aulas assíncronas, deixa um material e aí a pessoa acessa no momento em que ela é necessária. Aqui você tem tecnologias utilizando 100% do tempo. Então, a partir do momento em que você deixa de ter esse formato aqui e passa a utilizar modelos síncronos ou assíncronos, você passa a ter o uso da tecnologia. E se falando em tecnologia, aí o papel desse do nosso profissional da área de TI, ela passa a ser importante. Por quê? Porque nós estamos agora falando de um professor que vai estar transmitindo essa aula, né? Então ele vai estar transmitindo essa aula, vai ter lá usando um ring light, por exemplo, aqui, né? E essa aula que ele está transmitindo está sendo assistida ou está sendo acessada pelos estudantes de qualquer lugar, podendo ser da casa deles ou mesmo de uma outra instituição. Por exemplo, todos eles se reúnem numa escola para que juntos possam estar lá assistindo aquela aula do professor, por exemplo, numa televisão. Daí ele assiste aqui, esses alunos todos estão sendo transmitidos, mas você está tendo transmissão. Mas você tem aqui toda uma estrutura, uma infraestrutura que foi necessária para você organizar essa transmissão, sendo ela utilizada pela web, sendo ela utilizada a transmissão por satélite, sendo utilizada uma tecnologia mais simples, de mandar o material por correio. Mas eu precisei elaborar esse material teve, de repente, uma equipe que precisou utilizar equipamentos em rede, que tiveram que compartilhar, que tiveram revisores, que tiveram várias versões, e para isso precisaram instalar software, tiveram alguém para adquirir os melhores equipamentos, para indicar os melhores equipamentos, para coordenar uma equipe, por exemplo, de suporte a dúvidas em relação às tecnologias. Então, o nosso universo, enquanto profissional de TI, ele vai se enquadrar nessas atividades, mesmo que se trate da educação presencial, com exceção, como eu disse, dessa, em que só vai ter a oralidade, aqui, em que só vai conversar e vai ter um debate, mas todo o restante, mesmo quando complementar, faz necessária a participação de um profissional da área de TI. E aí nós podemos organizar, então, essa nossa concepção em três fases, em 3 tempos. Né? Um primeiro momento, uma primeira fase, digamos assim, é a fase em que nós estamos antes de começar o curso. Então, antes de começar o curso, antes de iniciar o curso propriamente dito. Então, antes de iniciar o curso, o que nós temos? Nós temos uma inscrição que deve ser feita. Aliás, para se fazer a inscrição, né, eu preciso ainda da divulgação desse curso. Eu preciso ter a inscrição propriamente dita, a forma com que vai ser feita a seleção, se for o caso, se vai ter provas online, um processo seletivo online, como ocorreram nesses anos de pandemia, em que algumas instituições fizeram esse formato online, ou se vai ser ainda feito por ordem de inscrição, enfim. Tá? Como que vai ser feita a matrícula? Então, tudo isso acontecendo antes, lá naquela fase em que você vai ter, antes de iniciar o curso, pensando já na seleção, na inscrição das pessoas que vão participar desse curso. E ainda nós temos
uma fase que é antes de iniciar o curso, que é organizar a estruturação do curso. Né? Aonde? Por exemplo, num ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle, ou vai gravar vídeos e vai deixar disponível num drive ou vai enviar num pendrive, enfim. Mas a estruturação do curso a ser disponibilizada e utilizando essas tecnologias de informação e comunicação. E aí nós temos, né, uma série de possibilidades que nós vamos vir a ter. Então, por exemplo, dentro dessa organização de iniciar o curso. Por exemplo, para fazer a divulgação, como que vai ser feita a divulgação? Eu vou mandar, por exemplo, vou mandar e-mail para uma rede de pessoas que eu conheço, para que daí vai divulgar. Ou vou colocar isso em redes sociais. Redes sociais. Não, eu já vou fazer, pensei também, além do e-mail, também é importante ter um site do curso, fazer um site do curso em que as pessoas possam se informar, se tiver valores para ela saber se ela tem que pagar alguma coisa para inscrição, se não tiver, como que funciona a inscrição. Então, posso também fazer através de sites. Posso colocar, nada impede, que eu faça banners. Quero deixar nos pontos de ônibus. Por quê? Porque meu público-alvo, por exemplo, é um público-alvo que utiliza o transporte público. Ou vou deixar nas ruas, vou deixar em poste, porque meu público-alvo transita naquele espaço. Vou deixar nas escolas, porque meu público-alvo são professores, ou são estudantes, ou são os pais dos estudantes, que vão deixar os estudantes na porta da escola. Então, eu vou colocar banners perto da escola, ou vou ter alguém que vai distribuir folhetos dentro da escola. Mas eu tenho estratégias aqui de divulgação. Né? Essas estratégias de divulgação, para antes de iniciar o curso, vejam, para eu fazer um banner, preciso, de repente, ter alguém da área de informática? Possivelmente não, no máximo para instalar ou para adquirir um computador, mas que não seja tão útil. Agora, quando nós falamos de um site, de um curso, aqui nós precisamos ter um profissional da área de TI. Por quê? Porque ele vai precisar desenvolver esse site. Né? Se esse site vai ser desenvolvido, além do desenvolvimento do site, eu posso ter uma base de dados com essas informações todas, armazenando as informações. Principalmente se essa inscrição aqui for online. Então, vejam, eu tenho uma inscrição em que a pessoa, por exemplo, entra com o número do CPF, novamente, vai precisar que, se ela já se cadastrou, se ela já se matriculou, já vem os dados informando que ela já fez a matrícula, se ela precisa alterar. Então, quanto melhor for esse site, né, para fazer a própria inscrição online, mais trabalho você vai ter, tanto a nível de software, que vão ser necessários em serem instalados ou serem adquiridos, quanto em termos de equipamentos que também precisam ser utilizados. De repente, eu vou precisar adquirir servidor, eu tenho um servidor já daquele local que vai dar o treinamento, que está me contratando, eu vou poder utilizar. O que eu vou precisar instalar nesse servidor? Vou ter a questão de backup. Como que vai funcionar o backup? Vai fazer um backup no mesmo computador? E se for roubado? Então eu vou fazer um backup também na nuvem. Isso vai ter um custo, é um custo mensal que vocês vão adquirir. E sem contar ainda que, além de software e hardware, tem uma questão de treinamento e suporte para as pessoas que vão estar utilizando. Então, todos esses elementos devem ser considerados na hora em que se está pensando em se fazer ou se utilizar dos serviços da área do pessoal de TI.
não é só o desenvolvimento utilizando não uma base de dados, mas também que softwares vão ser utilizados para fazer esse desenvolvimento, que hardware e quem vai fazer, vai utilizar ou vai desenvolver. Duas coisas, né? Tanto por parte dos programadores quanto, ou da equipe, quanto de quem vai utilizar esses programas que estão sendo desenvolvidos, eles partem desse profissional aqui, da organização desse profissional. Mesma coisa em relação, por exemplo, a uma seleção. Se eu estou fazendo uma prova online, novamente, vou precisar também ter uma base de dados. Ah, mas a seleção vai ser por ordem de inscrição. Os 500 primeiros que se inscreverem conseguem a vaga. Mas, então, na hora de você fazer aqui a inscrição, lembrar que, além do dia, hora, minuto que a pessoa se inscreveu, é bom você ter ainda os segundos ou até um critério de desempate para que você consiga gerar uma lista posteriormente, né? Porque, além de implementar essa ordem, depois disso, precisa divulgar os selecionados. Então, vejam, vou divulgar como? Vou fazer na mão uma lista de 500 nomes? Não, você vai querer que o seu sistema ele possibilite a pessoa realizar uma prova online, ou, à medida que a pessoa vai se inscrevendo, ela vá já aparecendo como aqueles que foram selecionados. Então, todas essas fases aqui que eu estou demonstrando para vocês, né, tanto de inscrição quanto de seleção aqui, principalmente essas duas aqui, ela tem que ser o mais automatizada possível. Porque quando nós estamos falando cursos à distância, nós estamos falando de um número grande de pessoas. Não estamos falando de um curso em que você vai ter 50 estudantes. Pode até ter uma turma de 50, a primeira. Mas, em se crescendo esse curso, em dando certo, você pode vir a criar dezenas, centenas de turmas acontecendo simultaneamente. Nós já tivemos casos na universidade de cursos de extensão em que tivemos 3.500 estudantes simultaneamente fazendo esse curso. Então, nós estamos falando aí de 100 e tantas turmas, com cada uma com um grupo de estudantes. Já pensaram ter que fazer a inscrição de um a um, fazer depois uma lista no Word de cada um deles? Não, ela tem que ser o mais automatizada possível. E, claro, vem o momento da matrícula. Então, essa matrícula ela vai ser presencial, né? Então, se essa matrícula ela vai acontecer presencialmente, a pessoa vai até o local entregar a documentação dela, e daí vai ser, uma vez que entregue a documentação, ela enfim, né, feita a matrícula, quer dizer, confirmada a matrícula dela, né, tem uma confirmação de matrícula, ou então ela vai ser uma matrícula que vai poder ser feita também de forma online. Né? Quer dizer, a pessoa envia, o outro lado recebe, pode até fazer, pegar materiais que estejam faltando. Então, mesma coisa, mesmo que seja presencialmente, você vai precisar ter à disposição aqui um sistema de controle de matrículas, para saber se já entregou a documentação. Então, tem documentação para ser entregue, né? Esse aluno já está numa turma? Em qual turma que ele foi? Quem vai ser o professor dele? Como é que você vai organizar? Então, se for tudo manual, menos trabalho, mas obviamente que você já pode ter um mini controle. Não precisa ter um controle acadêmico, profissional, mas um mini controle você tem que pensar nesse momento. Né? Então, isso tudo, vejam, que eu coloquei aqui em verde e em azul, elementos que já são elementos importantes a serem considerados pelo profissional da área de TI já antes de iniciar o curso. Então, o profissional da área de TI ele não vai estar restrito, na hora de implementar, de fazer um projeto de um curso EAD, de só participar no momento em que ele vai ser chamado só no momento em que vai colocar esse curso
em desenvolvimento, né? O coordenador propôs um projeto e pensou do jeito que ele quis, mas na hora em que vai implementar, você chama o pessoal da RIT e não funciona. Precisa já ter antes. Por quê? Porque tudo isso que nós estamos fazendo aqui, e todas essas estratégias que foram pensadas em relação ao site, ao tipo da prova, como que vai ser feita a inscrição, vai depender do público-alvo. Uma inscrição para um público-alvo com bastante intimidade com tecnologia, que já está acostumado, por exemplo, vou fazer um curso para os estudantes do TAD. Vou propor um curso para os estudantes do TAD, um curso de extensão. E as inscrições serão online. Eu posso dizer, não preciso me preocupar tanto com o formulário de inscrição, porque os alunos do TAD já utilizam tecnologia no seu dia a dia. Vou pensar nos estudantes do TAD do último ano, o que tem o GRR inferior a 2020. Então, quem tem GRR com 2020 ou menos, pode fazer o curso. Ou seja, são alunos que já estão há pelo menos 2 anos utilizando tecnologia, mais especializado ainda. Agora, quando a gente pensa em divulgar um curso para, sei lá, uma parte de um público-alvo em que não tem o fundamental completo e você nunca fez um curso à distância, esse site, para as inscrições online, tem que estar bem detalhado, tem que estar muito fácil de ser utilizado. Então, essas preocupações, elas são decorrentes de um cenário que você precisa levantar enquanto um profissional da área de TI que está desenvolvendo um projeto, até para poder fazer uma previsão do quanto você vai precisar desenvolver, do tempo gasto para desenvolvimento dos softwares que serão necessários, dos hardwares e dos treinamentos, tanto de quem vai utilizar, no caso, que quem vai desenvolver e quem vai utilizar, que é da secretaria acadêmica. Não é vocês que vão cuidar da matrícula ou da inscrição. Vocês vão construir uma ferramenta para que alguém lá da secretaria acadêmica, o coordenador do curso, enfim, da área acadêmica pedagógica, se resolva. Mas vocês vão ter que dar treinamento para essas pessoas de utilização, ou pelo menos deixar um tutorial, ou se preocupar com a interface, que ela seja bastante intuitiva, que a pessoa não precise de treinamento para sua utilização, que envolve testes, envolve um tempo também para isso. Né? Em relação à estruturação do curso, eu diria o seguinte, de tudo que nós temos para fazer em relação ao nosso papel dentro de um curso à distância, esse daqui é o mais importante. Por que esse daqui é o mais importante? Porque é onde vai estar organizado o curso à distância. É aqui que nós vamos definir qual é o ambiente virtual de aprendizagem que será utilizado. Vai ser utilizado o Moodle? Vai ser usado o Teams? Vai ser usado o quê? Que tipo de material didático que vai ser construído? Vai ter um material didático utilizando textos. Esses textos vão estar em PDF, ou vão estar em HTML, ou vão estar em outro formato. Nós vamos ter vídeos. Que tamanho desse vídeo para poder rodar e poder ser assistido, vai deixar no YouTube ou não, mas que ele tenha qualidade mínima de ser assistido. Então, em relação não à concepção do vídeo, mas sim da disponibilização desse vídeo. Né? Vão ter áudios? Vão ser utilizados podcast? Como que vão ser disponibilizados? Onde? Vai estar dentro do Moodle, do Teams? Vai ser colocado lá no site? Vai ser feito um sistema próprio para disponibilização? Eu vou ter recursos da área da informática, como objetos de aprendizagem, gamificação, utilizando jogos, simuladores. De que maneira que nós vamos construir esses materiais didáticos? Então, essa concepção aqui
do que vai ser necessário para a estruturação do curso em relação ao material didático, isso é muito importante. Por quê? Porque é aqui que nós vamos nos concentrar antes de iniciar o curso. Então, além dessa questão da inscrição, antes disso ainda, vem essa estruturação. E a equipe da coordenação do assunto que vai ser feito, não, eu quero um curso sobre direito ambiental, né? Vou falar sobre direito ambiental, sobre a legislação ambiental. Muito bem, você vai ter que se reunir com a equipe, ou essa equipe vai se reunir com os profissionais de TI, da área de direito ambiental, para dizerem assim, olha, meu público-alvo são os estudantes de graduação do direito. Meu público-alvo são já profissionais formados em direito, lá da OAB, por exemplo. Não, meus profissionais são pessoas, um cidadão que quer conhecer mais sobre a legislação, o profissional empreendedor, aquele que quer construir em cima de por exemplo, de uma região com proteção ambiental. Mas é um empreendedor, então não é qualquer pessoa, é aquele que quer construir. E aí você tem uma descrição de um público para você construir esses ambientes, para decidir, inclusive, se você vai disponibilizar de forma totalmente online, se vai ter material impresso como um livro, se vai ser colocado num pendrive, se vai ser disponibilizado somente no Moodle ou no Teams, né? Ou se vai ser combinada essas tecnologias. Então, isso já é discutido antes de iniciar esse curso. Tá? E aí, depois, vem a fase... Deixa eu ver aqui. Aí nós temos uma fase que é o curso propriamente dito. E aí, quando nós falamos do curso, do desenvolvimento, da duração do curso, nós estamos falando, obviamente, de todo um acompanhamento tecnológico, digamos assim, um acompanhamento técnico, né? Um acompanhamento de suporte a esse curso, e além do acompanhamento, você ter a certeza de que todos esses dados estão guardados e que podem ser recuperados a qualquer momento, e ainda que você tenha 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível essa informação. Mas e se cair a luz? Eu não sou responsável por voltar a luz, mas você é responsável por retornar logo que voltar, ou até colocar uma informação dizendo, olha, faltou energia, já vamos retornar, mandar uma mensagem, ou, de repente, se for dependendo da importância, ou para quem é o público, até mesmo fazer um orçamento de um pequeno gerador, né? Que se cair luz, ele desligue tudo e mande a mensagem em 10 minutos, que ele tem para ficar tudo ligado, para poder mandar mensagem de alguma forma, né? Ou desligar os equipamentos para que não tenha uma queda brusca. Então, aqui você tem, obviamente, uma participação mais em termos de segurança, né? Claro, vai ter o suporte? Vai ter o aluno que vai perder a senha, que vai querer mudar de nome, mas isso tudo pode ou ficar a cargo de uma pessoa que foi dado o treinamento para dar essa ajuda, alguém lá da Secretaria Acadêmica, ou pode-se colocar na planilha de custos um profissional, sei lá, que você contrate para fazer esse suporte. Né? E, por fim, nós temos a fase, né, a última fase, que seria a parte dos relatórios, né? Então, que é o posterior. Então, nós temos aqui os relatórios, e esses relatórios, né, eles vêm, além dos relatórios, com tudo aquilo que aconteceu durante o curso. Importante a gente lembrar sempre que relatório vai ser aquele documento que vai ficar registrado tudo o que foi feito. Se não colocar num relatório que houveram as inscrições, que precisam colocar os prints das telas ou de parte das telas,
colocarem o que aconteceu, como que foi desenvolvido, enfim, muitas vezes se perde esse projeto. Um relatório, ele documenta tudo o que aconteceu e tudo que foi desenvolvido. Tanto é o projeto como um todo, quanto o relatório. A gente diz que o relatório é a terminalidade, é você ter a capacidade de terminar, de concluir. Eu tinha uma colega que falava em ter a acabativa, né? Quer dizer, você conseguir acabar com aquilo que começou. Então, você fez um projeto no relatório, você indica que terminou, que tantos iniciaram, tantos, com tantos suportes que foram feitos, respostas por e-mail, quantas pessoas participaram e assim por diante. E além da geração, gerar certificados, que também precisam ser automatizados. Não dá para gerar dezenas, centenas de certificados manualmente. Então, essa é a nossa... Vejam que a nossa participação ela começa antes de iniciar o curso e vai até mesmo após ele ter concluído, lá na hora de você gerar essa certificação. Essa geração, essa certificação, vinculada, claro, com a matrícula dentro desse ambiente virtual aqui, né? Quer dizer, tanto para a matrícula quanto para a certificação, você tem o mais automatizado possível, porque senão você acaba gastando, na verdade, tem um custo muito alto em pessoas para fazerem isso manualmente. E a taxa de erro, quando você deixa para fazer manualmente, é muito grande, né? Porque daí podem ser cometidos equívocos na hora de se fazer alguma alteração. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora uma ideia, né, de um curso. Tá? Vou mostrar para vocês um estudo de caso. Então, é um estudo de caso que ele funciona da seguinte maneira, para ilustrar um pouco isso que eu acabei de mostrar para vocês. Então, nós temos um curso, vamos supor, não supor nada, né? Ele existe, ele existiu esse curso, ele não está mais sendo ofertado. Um curso de extensão universitária. Um curso de extensão de 120 horas, né? Então, um curso em que tinha uma duração de 120 horas, 120 horas, e essas 120 horas, ela era realizada em 6 meses, a duração desse curso. 6 meses. Esse curso de extensão, ele era organizado da seguinte maneira. Você tinha uma carga horária para um módulo, né, para um capítulo, uma parte, um módulo introdutório. Esse módulo introdutório tinha 20 horas. Daí vinham módulos de mídias. O curso chamava Mídias na Educação. Então, você tinha um módulo específico sobre textos, ou sobre produção textual, 15 horas. Um módulo sobre uso do áudio ou do rádio na escola, 15 horas. Ele abordava as duas coisas, mas principalmente a questão do rádio na escola. O uso da TV, vídeos na escola também, 15 horas de áudio. E um módulo sobre o uso de recursos de informática para a escola, 15 horas. E aí, um módulo em que nós fazíamos um projeto de uma intervenção na comunidade, ou seja, um projeto para ser utilizado na escola, na comunidade daquela escola, em que se fizesse essa utilização de rádio, de TV, de informática e de textos para essa escola, né? Então, se fazia, o professor de geografia fazer uma proposta para
levantar todos os rios que cortavam a cidade, e como isso mudava a percepção, né, a construção das residências no entorno desse rio. Então, para isso, ele poderia fazer uma pesquisa sobre os rios que estavam, sobre os que passavam por aquela cidade, podia gravar alguns pontos do vídeo, podia fazer uma entrevista, escrevia um texto sobre isso e daí apresentava enquanto um material para aquela região, para que todos pudessem conhecer. E, além disso, né, então, vejam, a gente tem aqui 30, 60, 80, 100. Além disso, ainda, estavam previstos 2 encontros presenciais. Isso tudo aqui, toda essa parte, essas 100 horas aqui, esse aqui é a distância. Todo ele à distância. E nós tínhamos, aí, além disso, um encontro, uma aula presencial no início do curso, de 8 horas, e uma aula final, presencial final, para que cada um pudesse mostrar esses projetos que realizaram de 12 horas. Esses, obviamente, presenciais. Tá? Então, presenciais, totalizando tudo isso daqui nas 120 horas. Então, essa era a organização desse curso, esse era o programa, o conteúdo programático desse curso. Tá? Quem era o público-alvo? Então, o público-alvo eram profissionais da educação, das escolas públicas do estado do Paraná. Então, o que era exigido como requisitos para que a pessoa pudesse fazer esse curso? Ele tinha que apresentar documentação pessoal, toques pessoais. Ele tinha que estar vinculado, ser funcionário de uma escola pública do estado do Paraná, em nível fundamental e médio, né? E ele tinha que ter graduação completa. Esses eram os requisitos para poder fazer o curso, né? E a seleção por ordem de inscrição. Bom, até aqui, fácil, né? Vocês conhecem, já até devem ter feito uma dúzia de cursos com esse formato aqui. Qual era o diferencial? Esse curso de extensão, ele possuía, na primeira oferta, 500 vagas. E essas 500 vagas, elas eram feitas da seguinte maneira, né? Essa organização. Você teria turmas com 50 estudantes cada. Ou seja, 10 turmas. E quem que ia cuidar de 10 turmas? Então, aqui nós começamos já a fazer um desenho, né? A partir desse momento, quer dizer, se traz uma situação, eu tenho essa situação, eu tenho 500 vagas, pode ser funcionário de qualquer escola do Paraná, então pode ser de Curitiba, pode ser de Almirante Tamandaré, pode ser de Colombo, pode ser de Irati, pode ser de Foz do Iguaçu, mas também pode ser de uma cidade pequena que tenha pouco acesso, por exemplo, à internet. Tá? Que a gente pegar aqui na região Doutor Ulisses. Doutor Ulisses é uma cidade que ainda tem dificuldades em termos de acesso à internet. E como que nós organizaríamos? Como que foi organizado? Então, temos 2 maneiras de se pensar na organização de um curso como esse. Deixa eu fazer aqui uma parte. Tá? Nós temos uma forma em que a gente chama de um modelo com tutoria e um modelo sem tutoria. Tá? O que seria com tutoria? Que eu tenho tutores. Então, primeiro, o que é um tutor? Tutor é um profissional, é um professor
que vai acompanhar essa turma. Então, a gente poderia dizer o seguinte, é como se você tivesse um professor responsável pela disciplina, alguém que escreveu sobre aquela disciplina, vamos supor, a Sandra Mara é responsável pela disciplina de interação humano-computador. Ela fez lá, tem os materiais, e esse semestre ela vai precisar abrir 10 turmas, cada turma com 50 estudantes. Não vou conseguir abrir 10 turmas com 50 estudantes e acompanhar sozinha. Então, o que eu faço? Eu vou pedir ajuda para mais 10 professores, vamos supor que sejam professores que estão fazendo mestrado, ou que estão fazendo doutorado, ou colegas professores, ou professores substitutos, e cada um deles vai acompanhar essa turma. Esse professor é o tutor, tá? Dentro da educação à distância. Então, nós temos um professor que é o responsável pela disciplina, tá? Aquele que assina pela disciplina. Tá? Você tem tutor, tutora, que vai acompanhar esses estudantes de perto. Então, toda a interação com o estudante, ela ocorre através do tutor. Tá? Cada tutor com um grupo de estudantes. E esses tutores conversam com o professor. Né? No caso quando você tem uma tutoria, além do professor, nós podemos ter outras figuras. Nós podemos ter o coordenador do curso, coordenador de curso. Nós podemos ter a secretaria do curso. Nós podemos, ou temos sempre, o pessoal da área de TI. Todos esses, nenhum deles entra direto em contato com o aluno, com exceção aqui da secretaria, que muitas vezes eles entram em contato direto. Praticamente todos esses, eles conversam via tutor. O tutor é que traz os problemas ou as situações que estão acontecendo com esses alunos para esses profissionais, o que diminui. Então, na verdade, você diminui. Em vez de você ter um professor para 500 estudantes, você passa a ter professores intermediários fazendo uma filtragem. Algumas coisas já resolve, quando não consegue resolver, traz aqui para esse outro grupo. E esse grupo fica responsável em articular, em deixar todo mundo aqui trabalhando de forma sincronizada. Quando nós não temos tutoria, né, então, quando nós temos um curso sem tutoria, como vocês já podem imaginar, não tem esse papel central aqui, e aí nós vamos ter que as pessoas, sejam eles professores, coordenadores e tudo mais, vão entrar em contato direto com todos os estudantes que vierem a ter. Portanto, um curso com tutoria, curso em que tem tutor, você vai ter a possibilidade de ter um grande número de estudantes, obviamente que esse número grande vai estar aqui relacionado porque você tem mais um grupo, porém, você vai ter aqui um acompanhamento. As suas atividades que você está propondo vão poder ser mais personalizadas. Quando você não tem tutoria, o que vai ser aqui? Aqui é um número muito grande, mas muito grande. Aqui a gente está falando já de um universo de pessoas. Por quê? Porque não há acompanhamento. Não há acompanhamento. Suas atividades, pode ser que nem tenha atividade. Ou, se tiver atividade, ela tem que ser tudo automatizada. Então, quando você se matricula lá num curso que está online, que é um curso que está disponível na internet, e que você só chega lá, paga, ou nem paga, faz o curso, mas se quiser certificado, tem que fazer uma prova, ou tem que pagar a parte, você está falando de um curso sem tutoria. Por mais que ele diga que tem um tutor, vai estar falando muitas vezes com um robô, né? Em que ele vai te responder, já vai estar automatizado, porque quanto mais automatizado, menos pessoas, você diminui a quantidade de pagamentos de custos que você tem.
só que você desenvolveu uma ferramenta. Então, percebam que tanto numa estrutura quanto na outra, né, tanto na estrutura de um curso com tutoria ou de um curso sem tutoria, você acaba tendo esse profissional sempre. Vai ter o coordenador do curso? Sempre. Vai ter o professor também? Sempre. Secretária? Pode ser. Pode ser que nem precise, né? O tutor, com certeza, você não vai precisar ter sempre. Só no caso de você ter essa situação. E existe uma terceira hipótese, né? Existe um formato que é mais utilizado pelas universidades, mesmo as particulares. A Federal do Paraná usa dessa maneira, nos cursos de graduação, todas as federais, particulares, a Uninter, que é, acho que, uma das maiores, Unopar, a Sesumar, essas que são empresas grandes de EAD, né, que trabalham com um volume muito grande de pessoas e com um volume muito grande de dinheiro também envolvido, eles utilizam uma estrutura que a gente chama de polos, né? Então, ele faz esse desenho, mas com uma estrutura a mais. Então, o que significam polos? Se a gente pegar se você pegar assim, o mapa do Brasil, o mapa do Brasil, tá? Vamos supor que o mapa do Brasil está aqui. Tá? Nós estamos aqui no Paraná. E eu tenho uma série de estudantes que estão aqui no Amazonas. Sei que eu vou ter aqui um grupo de estudantes do Amazonas. Ou eu vou ter aqui no interior do Paraná, eu vou decidir que eu vou fazer alguns polos. Então, eu crio um polo para a região, por exemplo, de Maringá, eu crio um polo para a região de Manaus, e aí o que acontece? Você tem a sede, vamos supor que seja a UFR, que é quem está propondo o curso, quem está certificando o curso. Aqui na sede você tem, obviamente, os professores, você tem tutor, você tem toda a equipe de coordenação, tá? E aí o que acontece? As pessoas, elas se reúnem não só da sua casa, mas elas vão até uma escola para assistirem a aula. E essas aulas, elas são transmitidas simultaneamente para várias dessas escolas. Então, essa pode ser até online ou não, mas elas têm uma escola, e nessa escola, nesse espaço, tem biblioteca, tem laboratório, tem uma secretaria, tem uma infraestrutura. Então, a pessoa se desloca da sua casa, vai até uma escola, ela pode fazer atividades junto com colegas, e isso é monitorado à distância, seja ele de forma síncrona ou assíncrona. Mas eu tenho que ter essa estrutura física. Muitas vezes se faz uma parceria com as prefeituras e se utiliza escolas municipais para poder ofertar, ou se constrói, se aluga espaços para se usar como polos, em que as pessoas têm um local para irem lá fazer, deixar a documentação, para não ter que mandar por correio. Está muito mais barato eu mandar uma lote para uma escola do que ter que mandar para cada uma das casas, né? Um certificado, por exemplo, físico, né? Então, essa daqui é uma estrutura que também pode ser levada em consideração. Por que para nós é importante? Porque a partir do momento em que nós criamos um papel como tutor, nós estamos falando em treinamento para essas pessoas. Pode ser que, se esse tutor for trabalhar lá na universidade, ele precise de equipamentos, precise de software específico para ele poder acessar parte daquele material didático que você ajudou a conceber. Então, você criou lá um aplicativo que vai precisar de óculos 3D. Vai ter que deixar os óculos 3D disponível para que o tutor possa, por exemplo, corrigir essas tarefas, né? Vai precisar de um kit Arduino. Vai ter que deixar um lá para o tutor poder utilizar o kit para poder para ministrar a aula. Então, mais um elemento para ser pensado, que é ter a tutoria. Tá? A tutoria normalmente envolve ter mais qualidade em termos de cursos longos. Em cursos curtos, cursos rápidos, 30 horas, 60 horas, você não precisa ter a tutoria. E também vai depender do público.
é um público mais autônomo, mais disciplinado, ele não vai precisar ter tutoria. Mas se é já alunos que não conseguem ou não têm a prática de estudarem sozinhos, aí pode ser que você venha necessitar dessa tutoria. Tá? Então, voltando aqui para o nosso caso, nessas duas turmas aqui, então nós tivemos 10 tutores, um para cada turma. 10 tutores. Então, a estrutura ficou um coordenador de curso, um coordenador de curso, 10 tutores, 6 professores, um para cada um desses módulos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os encontros presenciais não, 6 professores, né? E contou, na verdade, aqui com 2 profissionais da área de TI. Tá? Então, essa foi a estrutura para dar conta disso aqui. O que esses profissionais fizeram? Um deles fez o projeto, construiu, já tiveram mais, tiveram os estagiários também, mas teve a construção do projeto, tiveram, né, como que vai ser feita essas atividades, então conversou com os professores, o que vai ser feito aqui? Esses 500 estudantes vão ficar onde? Em polos ou vão vir na federal? Se vierem na federal, o que vocês vão precisar para os encontros presenciais? O que vai ter em cada um desses módulos? Vai ter vídeo? Eles vão ter que mandar um vídeo, que tamanho que é esse vídeo? O meu servidor vai ter espaço para tantos vídeos? Vou ter que limitar o tamanho dos vídeos para que caiba no meu servidor? Eu tenho equipamentos para fazer backup? Então, vejam, eram muitas perguntas que você tem para você poder atender esses materiais didáticos. Por isso que a gente tem depois 1, 2 aulas só para falar de materiais didáticos, porque nós temos essas características que são específicas. Dependendo do que você colocar aqui, do que você exigir como atividade, você vai ter que depois organizar lá no fundo. Só para vocês terem uma ideia de valores, né? Se pagava R$ 1.500 para o coordenador do curso, duração por mês, né? Então, 1.500 vezes 6, 9.000. Então, 1.500 aqui para o coordenador de curso, R$ 900 para cada um dos tutores também por mês. Para cada professor, 1.300 por mês. Aqui era por módulo, então 1.300 para esse, por cada módulo de 15 horas. E esses dois aqui também ficavam um pouquinho mais do que isso. E para os profissionais de TI também, o mesmo valor dos professores, 1.200, na verdade. Né? Os bolsistas, na época, tinham uma bolsa os estagiários, acho que era de 600 ou 800 reais, eu não lembro. Mas você tem alguns custos aproximados. O que foi necessário aqui? Nós tivemos os equipamentos, tivemos pelo menos 2 servidores, um foi instalado o Moodle, o outro foi instalado onde ficaram as inscrições, para não misturar as bases de dados, para não ter invasão, e aí o backup do Moodle fazia no de inscrições. Nós montamos um laboratório para esses tutores, nós não tínhamos 10 computadores, nós tínhamos menos, então eram 4 computadores, foi feito um cronograma de horário, eles não precisavam ficar lá 40 horas, na verdade eles iam e ficavam um período. Então nós dividimos esses tutores no decorrer da semana para que pudessem utilizar esses computadores, sejam 2 horas por dia ou 4, enfim, mas eles se intercalavam nos horários desses computadores. Então não precisamos de 10 computadores, fizemos 4 com a organização. Professores, nós não compramos equipamentos, cada um utilizou os seus equipamentos, e para os profissionais nós tivemos, obviamente, que ter 2 bons computadores. Além de secretaria, tinha os outros que também, aqui eu não coloquei, mas que também foram adquiridos computadores. Tá? O que foi feito, né, de diferente nesse curso, além de tudo isso? Então, vejam, nós tivemos na fase, vou voltar aqui, nós tivemos na fase de inscrição, né, uma inscrição em que foi feita uma divulgação num formato de material impresso. Eu tenho aqui, mas até eu fiquei com uma cópia desse daqui,
Esse aqui era do aperfeiçoamento, que era 180 horas, era um outro. Ele era um folderzinho, né, que se abria, esse aqui é um livrinho, mas ele era um folderzinho, tinha cartazes, até porque, como ele foi ofertado, essa turma aqui, essa primeira de 120 horas, ela foi ofertada em 2008, se não me engano. Então, você não tinha ainda redes sociais como nós temos hoje. Então, foram feitos banners e esses materiais que foram deixados nas escolas. Foi mandado e-mail para as secretarias de educação, que divulgaram nas escolas, e foi feito um site. As inscrições foram feitas online. A seleção foi por ordem de inscrição, até porque a gente já tinha tido uma experiência muito ruim em fazer prova, porque são muitas pessoas que querem fazer o curso. E a matrícula foi presencialmente. Por quê? Porque decidiu-se que esse curso ele seria feito da seguinte maneira: todos os encontros presenciais eles seriam feitos na UFPR. Então, no dia que a pessoa foi selecionada e apareceu a lista, no dia em que ela precisava ir lá para fazer o encontro presencial, ela já levava a documentação. Se a documentação estivesse ok, já se matriculava, já fazia a matrícula na hora. Se não estivesse ok, não tivesse levado a documentação ou tivesse mentido ali, dizendo que tinha graduação e não tinha, que era funcionário, mas não era, aí ele não era matriculado e depois foi publicada uma lista de segunda chamada. Para esses alunos de segunda chamada foi feita depois digamos, um encontro de segunda chamada também, né? Foi feito um depois só para eles. E aqui, no encontro final, eles vieram e fizeram a apresentação em forma... A primeira versão não foi em forma de banner. Não foi sim, foi lá no prédio da administração. Foi feito com banner lá no prédio da administração. Tá? Então, esse daqui, eles foram feitos na UFPR. Ou seja, tudo isso já estava claro para que os estudantes, nesses 2 dias, eles tinham que se deslocar da cidade deles e vir até a federal. Tá? Então, nós tivemos aqui uma organização em termos de inscrição, de construção desses materiais. Esses 6 materiais foi feito um consórcio entre universidades. Então, por exemplo, módulo introdutório, módulo de gestão, se não me engano, não lembro se foi a Unicamp, foi a USP que fez, né? O do módulo textual foi a Federal do Paraná. A do rádio foi a Federal de Pernambuco. A de TV e vídeo foi a Federal do Ceará. E a de informática foi a Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós tínhamos aqui, para esse primeiro curso, nós tivemos uma série de materiais que foram produzidos dentro dessa concepção. Se uma atividade de vídeo vai precisar para mandar vídeo, então eu já sei que vou precisar de um servidor para depois eu guardar, eu vou sei que vai ter que precisar do software A, B, C, eu sei que vou precisar fazer isso, aquilo e assim por diante. Essa concepção desse curso, ela foi importante para que a gente tivesse dessa definição. Além das pessoas, os equipamentos que nós tivemos que adquirir para esse curso, nós tivemos um número de treinamentos muito grande, enfim. Tá? Então, foram várias ações desenvolvidas no decorrer do curso que levaram, né, a gente criar essa experiência, e depois tiveram os outros que foram aparecendo no decorrer dos outros anos que nós fomos ofertando, alguns utilizando polo, outros utilizando a própria universidade como sendo o local, né, centralizador. Há diferenças de custo. Esse primeiro curso saiu muito caro, tendo em vista que nós tivemos os custos dos professores que fizeram o material, da equipe de desenvolvimento que gerou os materiais, tiveram que fazer simuladores, foram contratados, foram estagiários que fizeram parte de informática, que tinham os simuladores, assim como teve o pessoal que desenvolveu dos vídeos, teve da área de publicidade, de jornalismo, publicidade e propaganda, que fizeram, enfim, foram chamados diversos profissionais que fizeram esses materiais, que escreveram, mas na segunda oferta, basicamente, o custo caiu menos da metade.
né? E aí, a partir da terceira, quarta oferta, o Ministério da Educação desembolsava um valor mínimo para a oferta desses cursos, mínimo mesmo, né? Então, porque ele já se autossustentava. Agora, se imagine se não é subsidiado pelo MEC. Então, a conta que a gente sempre faz é um curso desses, com 500 pessoas. Se eu tiver um investimento de R$100 por pessoa, você tem um montante num primeiro curso. Se você, numa segunda oferta, mantiver os R$100 com os mesmos 500 estudantes, o montante é o mesmo. Porém, você vai ter uma diminuição de custo muito grande, o que vai, com certeza, gerar um lucro. Então, se num primeiro momento eu tenho 500 estudantes gastando R$100 de inscrição e eu gero aí R$50 mil, se eu comprar computador, pagar os professores, vamos supor que eu gasto os 50 mil. Quer dizer, gastei, né? No segundo, eu não vou ter mais professor, não vou precisar mais comprar computador, vou precisar de uma manutenção. Então, que eu gaste 20 mil para fazer isso, entre tutor, coordenador e manutenção. Sobrou 30. Aí, no segundo, você não vai fazer tudo novamente a manutenção. Você pode ofertar isso a cada 3 meses. Tá? Uma turma em andamento, começa a outra em paralelo. Então, vocês vejam que vocês, em um ano, podem ofertar 4 vezes esse curso. E aí, você tem um valor aí em torno, mantendo esses R$100, 500 estudantes, em torno de R$200 mil, para um custo, aparentemente, de R$50, o que geraria, entre aspas, um lucro de 150 para as instituições. Por isso que é um alto negócio a questão da educação à distância. O Murilo está me perguntando se ela não tem nenhum projeto para fazer curso. Nós temos 2 cursos de graduação. Nós temos hoje os 2 funcionam há muito tempo. Eu acho que nós tivemos só agora vestibular para um deles. O vestibular nunca é junto com o vestibular. Ele tem o curso de administração e nós temos o curso de pedagogia. São cursos muito antigos. O de pedagogia é de 2001. Aí teve uma parada e depois retornou. E o de administração, ele veio em 2005, acho que 2006. Depois ele deu uma parada, daí voltou, ele mais funciona por convênio, mas são 2 cursos muito bem avaliados, inclusive. Eu acho, Murilo, que depois dessa pandemia, já está tendo um movimento de se pensar em cursos de graduação, até porque você tem um número de vagas, muitas vezes, não ocupadas. E você tem muitas pessoas hoje querendo fazer uma recolocação no mercado de trabalho. E ela não tem o luxo, muitas vezes, de poder se dedicar 100% de tempo à universidade. Mesmo um estudante que está fazendo a primeira vez, ele quer fazer estágio, né? E hoje, com o mercado de trabalho escasso, a gente tem um estágio que, muitas vezes, você precisa fazer um equilíbrio entre a universidade e o estágio. E você pega um estagiário que está fazendo, por exemplo, trabalhando em Araucária, para ele se deslocar para a universidade, ele gasta o valor do estágio, né? Então, se eu tivesse uma forma de parte dessas aulas, ou de ter um curso à distância, poderia ser uma boa opção, sim, para alguns cursos. Existem cursos que o Conselho Regional proíbe completamente de ser à distância. Então, nós temos os cursos de fisioterapia, educação física, acho que de direito também, se não me engano, e existem cursos que o Conselho não se opõe, ou não existe Conselho regional. E aí há a possibilidade de você fazer à distância, né? Então, a administração não se opõe, então é possível fazer de administração, como é possível de pedagogia, ou de letras. Você hoje tem recursos hoje pelo Brasil das mais diferentes áreas, tem engenharias, inclusive, que são feitas com uma carga horária muito grande à distância, da área da computação, muitos cursos de computação, por ter esse perfil, né, que possibilita de fazer à distância. É difícil você pensar num fisioterapeuta 100% à distância, porque tem a questão do toque, né, como tem um médico, algumas engenharias, como a química, que tem momentos em que precisa estar ali presencialmente. Mas tem outros cursos que hoje, por exemplo, tem empresas multinacionais que nem querem que os funcionários voltem, querem que fique todo mundo à distância, né?
Então, isso também é uma forma de estar capacitando os futuros profissionais que vão estar no mercado nesse formato de trabalho, né, que vai exigir muito mais autonomia, e tanto para aprendizado, quanto também de autonomia e proatividade em relação ao cumprimento das ações que estão sendo feitas, né, pelas empresas. Elas estabelecem horários mais, nem sempre flexíveis, mas eles têm muito mais controles, e são controles tecnológicos. Eu não sei se algum de vocês faz estágio nesse formato, mas eu conheço estagiários, conheço pessoas que já são funcionários, que eram do presencial em multinacionais e que retornaram 100% à distância, mesmo pós-pandemia, né? As empresas acabaram, tem alguns que usam um crachá, um cartão para um computador próprio, para marcar o horário de entrada, de saída, tem todo um esquema de controle que foi feito por essas empresas, mas todas as reuniões, absolutamente tudo à distância. Inclusive com pessoas localizadas em países diferentes, no caso das multinacionais. É muito bacana. E os treinamentos deles, que são obrigados a fazer, também são feitos à distância, dos estagiários. Então, é um formato, eu diria assim, muito promissor, não só para nível de escola, de educação, mas principalmente no meio empresarial, né, de treinamentos, de tutoriais para serem realizados. As mais diversas formas, desde sistemas até do dia a dia mesmo. Certo? Dúvidas? Ok. Vou parar a gravação, então.